Fala, gente. Prazer. Meu nome é Vinícius. Eu sou do Colégio Curso Matriz Educação, no Rio de Janeiro, e tenho 18 anos. Além disso, também sou jovem pesquisador na Metomate, Instituto de Engenharia e Metalúrgica da COP Poli UFRJ. Meus orientadores são Marco Rogério Vieira e Michael Durro da Silva Santos. Mas, sem dúvidas, vocês querem saber a respeito do meu projeto, esse Backwatch, sistemas para relógio de pulso a partir da diferença de temperatura e utilização de filmes finos termoelétricos. Então, bora lá! Nossa, agora que vocês chegaram aqui, eu posso contar um pouquinho sobre como a pesquisa começou em si. E, nossa, desde que eu me conheço como gente, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente. Sempre aquela pessoa que carregava uma bolsinha para descartar todo o lixo que consumiu dentro dela para não afetar o meio ambiente. E quando eu descobri que cerca de 1% de todo o lixo presente no meio ambiente é oriundo de baterias e pilhas, presente majoritariamente num dispositivo que eu utilizo todos os dias, que no caso é o relógio de pulso, eu fiquei me perguntando, posso fazer alguma coisa para solucionar essa problemática? E assim, né, principalmente também porque 82% das pessoas, de acordo com Cambridge, descartam essas baterias e pilhas no meio ambiente, ou em lixo comum, que acaba afetando drasticamente não só o meio ambiente em si, mas a nossa vida humana, já que esses materiais são decompostos pela atmosfera e chegando em forma de gás para a gente, ou seja, realmente afetando muito nossa vida humana. Com isso, eu propus os objetivos e a minha hipótese, que em primeiro lugar seria possível aproveitar a diferença de temperatura entre o corpo humano convertendo em tensão elétrica para a alimentação do sistema de relógio de pulso a partir da utilização de fios finos termoelétricos? Com isso, propus os objetivos, como eu disse, que em primeiro lugar, construir sistemas para relógio de pulso a partir da elaboração de fios finos termoelétricos em formato de pulseira, a fim de aproveitar um pouco mais realmente toda a área do pulso, junto ao seu circuito eletrônico, também proposto pela pesquisa, possibilitar e garantir que o circuito seja capaz de operar diante de baixas diferenças de temperaturas, como por exemplo no verão, que você também acaba tendo uma diferença de temperatura um pouco menor, ou em locais que tem menos circulação de ar, por exemplo no metrô. Além disso, possibilitar um maior intervalo de troca entre as baterias dentro do sistema e, para finalizar, reduzir a utilização de materiais termoelétricos em grande escala, pois estes acabam sendo escassos ao longo da crosta terrestre. Assim, agora eu posso falar a respeito da meteorologia, sobre, em primeiro lugar, no caso, da justificativa para materiais e métodos, e começando a respeito do filme fino termoelétrico, com o tolureto de bismuto à base de antimônio e selênio. Ele foi escolhido em razão do seu alto valor de coeficiente Seebeck, que no caso é a razão entre a tensão gerada a partir da diferença de temperatura presente em tal local, mas em conjunto também em relação à figura de mérito, que determina se a aplicação termoelétrica seria boa ou não. Ou, no caso, esses materiais tinham o melhor resultado para a figura de mérito. Em conjunto, eu posso falar a respeito da Flash Deposition e do Annealing. A Flash Deposition foi a técnica escolhida para a deposição de materiais e o Annealing, uma técnica para aproveitamento e melhoria dos resultados e das propriedades intrínsecas. Mas, da Flash Deposition, por que a gente ter escolhido ela exclusivamente foi em relação ao seu baixo custo de preparação para o material, em conjunto com isso, fazendo meio que fosse um custo-benefício, porque também tinha o melhor resultado dentre todas as literaturas consultadas, assim obtendo melhores resultados consequentemente. Posso também falar a respeito da fita Kapton à base de poliamida, que ela foi escolhida para a deposição do material como uma superfície para que eu pudesse preparar o filme fino termoelétrico em formato de pulseira, e foi escolhida em razão da sua baixa condutividade térmica, que no caso, no verão, com raios solares incidindo com mais frequência, eu poderia excluir todas as condições externas, sabe? Garantir que, apesar da condição externa não ser tão favorável, o circuito iria continuar funcionando. Mas também em conjunto, pelo seu valor de módulo de Young ser baixo, que garante que a aplicação, no caso, não teria rupturas, ao colocá-lo, o filme fino, em formato de pulseira. Para fechar, eu tenho um aquecedor para o filme à base de cobre e titânio, que foi escolhido para ser feito colocado no meio, como se pode observar na figura ao lado, que demonstra a arquitetura para a preparação dos filmes finos, feita pela nossa metodologia, que aí, no caso, fica bem próximo da junção quente, ou seja, garante que todo o calor do corpo humano está sendo levado para lá. Mas, para fechar, também vocês podem observar embaixo a visão lateral da arquitetura para a deposição do filme fino. Para concluir, também temos o circuito eletrônico e seus materiais utilizados, que em primeiro lugar veio o conversor de tensão LTC3108, que converte 20 mV de tensão de entrada em acima de 2.2 volts, mais utilizado em nossa pesquisa de 3 volts, ou seja, em aplicações termoelétricas geralmente nós não temos altos resultados para a tensão,
ou seja, garante a boa aplicabilidade do circuito eletrônico e também da aplicação. Em conjunto, temos o transformador LPR6235, que fica dentro do conversor de tensão LTC3108, e, para fechar, uma bateria recarregável proposta pela Seiko, que no caso, o projeto ele não é baseado na bateria, no caso, mas em situações, por exemplo, de verão ou de metrô, o que acontece? Eu posso garantir, pois a bateria já teria sido recarregada antes, ela conseguiria, por exemplo, numa faixa de temperatura bem mínima, que o circuito não operaria, ela entrasse à tona e fizesse todo o papel. Era basicamente esse papel. Ou seja, em 5% do tempo, 3% do tempo, ela estaria atuando. E geralmente nem o corpo humano aguenta, porque essa faixa de temperatura é bem próxima dos 30 graus. Para concluir a seção de dispositivos, no caso materiais também, para a deposição do material, nós temos a capela térmica para a deposição do material. E nela, no caso, ainda vai aparecer um vídeo de funcionamento, de como funciona a deposição do material, mas nela contém os evaporadores, que são as estruturas que mantêm o material quente para ser depositado. Além disso, a plataforma para deposição, que vocês podem ver na figura, o barco de tungstênio, que é onde realmente fica quente o material é depositado, os semicondutores substrato para ilustração na mesa de testes, e ainda o barômetro, que verifica qual pressão está sendo imposta dentro da capela, para verificar a atmosfera que nós estamos tendo. Neste vídeo, no laboratório em que eu estou trabalhando para a deposição do material, vocês podem observar como a capela ela trabalha, e além disso também o sistema de deposição do material. Vocês percebem que está quente ali, realmente a temperatura de deposição. Ainda em relação à preparação do filme fino, secundariamente, vem as análises métricas, elétricas, térmicas de semicondutores a partir de cálculos de bibliografias, consultados, no caso, a partir da Castilho de 2008 e 2010, pois a literatura dialoga muito com a forma com que depositaríamos os nossos semicondutores, as condições de funcionamento, ou seja, dialoga bastante em relação à deposição do material. Ou seja, analisamos a espessura do grão em nanômetros, condutividade elétrica, coeficiente Seebeck, condutividade térmica e figura de mérito representada pelo ZT. E os testes realizados foram de faixa temperatura de funcionamento do semicondutor em conjunto com o filme fino termoelétrico como um todo. Veio também a diferença de temperatura crítica de funcionamento, resistência elétrica de cada semicondutor e, para fechar, a tensão elétrica e corrente elétrica em função da diferença de temperatura, analisados graficamente. Para concluir em relação à preparação do filme fino, vêm os métodos para análise de propriedades intrínsecas do filme fino laboratorialmente, onde estou trabalhando na FRJ, na Metomate. E são os métodos 3W para a definição da condutividade térmica de cada semicondutor, a ponta de 4 provas para se definir a condutividade elétrica. Além disso, o microscópio de força atômica para definir a espessura ideal em que o filme fino funciona da melhor forma, a análise RD para definir a uniformidade de cada semicondutor, a análise ADX para verificar a composição química e ainda a simulação da diferença de temperatura para se definir o coeficiente Seebeck. Agora, discorrendo a respeito do circuito eletrônico, pode-se observar as fases do protótipo do circuito eletrônico, mas seus respectivos testes, como se pode observar, realmente começou primeiro pela esquematização no LT-Spice, que é um simulador virtual para circuitos eletrônicos. Depois, o trabalho na protoboard para verificar se o resultado condizíamos com o que vimos no LT-Spice e para fechar o protótipo final no circuito eletrônico, como você pode observar na parte inferior direita. E os testes em cada um deles foram a distribuição de carga e alimentação de todo o circuito, saída de tensão e corrente correta entre cada componente, e o tempo de carga, descarga da bateria e durabilidade. Assim, no caso, vêm esses resultados, que, nossa, eu fico muito feliz porque condiz muito com a pesquisa. Que, no caso, é o funcionamento do circuito termoelétrico, primeiro em relação ao filme fino, no caso, de maneira prévia, que é a faixa de temperatura externa de funcionamento, que basicamente ele funciona em grande parte do tempo, exceto durante 33 graus Celsius e 37, que no caso até mesmo é difícil para o ser humano aguentar, ou seja, sendo muito baixo, e a diferença de temperatura crítica variando de 0,61 a 0,51. Mas o tempo de recarga da bateria, no caso para o circuito, viu-se que era de 55 horas, o tempo de descarga 220 horas, e a durabilidade, consequentemente, da bateria mais do circuito eletrônico entre 129 a 323 anos. Você também pode observar a tensão e corrente de saída de cada pulseira, proposta pela metodologia, em função da diferença de temperatura ao lado, na direita. Agora, para concluir da melhor forma, vence o custo total do circuito eletrônico com a definição do termoelétrico, que no caso os circuitos ficam em R$ 54,65
Mas o melhor resultado, o melhor custo, ficou para o filme fino termoelétrico, em apenas R$ 2,60, composto pelo substrato e tellurito bismuto com base em antimônio de silênio. Ou seja, comparando com aplicações na área de ciência de materiais, ficou cerca de 20 a 60 vezes menor presente na metodologia deste projeto. Ou seja, realmente muito pouco, totalizando 57,25, como eu disse. Mas, para concluir, muito obrigado a todos vocês que assistiram e viram a apresentação do meu projeto. Muito obrigado. E os próximos passos, no caso, estamos finalizando o filme fino, a deposição do material, já está praticamente finalizado, e ainda as análises térmicas e elétricas específicas do semicondutor, como foi previsto na metodologia. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E eu tenho uma frase que compõe realmente a minha vida na ciência, que foi composta por mim. A ciência transformou minha vida. Não digo isso de forma clichê, mas sim como uma fala do meu intrínseco. Muito obrigado a todos que assistiram.